Olá, todos sejam bem-vindos ao nosso encontro com o Evangelho. Então, nós vamos convidando a todos para entrarmos em oração nesse momento tão especial, onde nós recebemos aqui na nossa casa, no lugar onde nós estivermos, a equipe espiritual, os trabalhadores de Jesus, que com tanto amor vem até nós para nos trazer essas energias de fortalecimento, de equilíbrio, de paz. E para que possamos receber tudo aquilo que nós necessitamos, nós vamos entrando em sintonia com essa espiritualidade amiga, nos unindo em oração, agradecendo a Deus, o nosso Pai, pela vida, a Jesus por estar enviando os seus mensageiros, a toda a equipe espiritual do Centro Espírita União e Fraternidade, que realiza esse trabalho, esses espíritos abnegados que se deslocam para nos trazer a energia necessária para o reabastecimento de cada um de nós. Mestre amado, que a tua luz esteja conosco, que nós possamos, Senhor, ser beneficiados durante esses minutos em que antecedem o passe, beneficiados com a luz do entendimento, pois é através do entendimento, da aplicação dos teus ensinamentos, que encontraremos a cura para os nossos males. Que nós possamos entender e colocar em prática os teus ensinamentos, Jesus. E que hoje, Senhor querido, nós possamos receber tudo aquilo que necessitamos. E assim nós já vamos envolvendo em nossas vibrações amorosas a nossa querida Florinda, que nos conduzirá na reflexão de hoje, que ela seja inspirada por esses benfeitores amigos. E em nome de Deus, em nome de Jesus, nós damos por iniciada esta assistência, proferindo a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Olá, amigos, todos bem-vindos às nossas reflexões de hoje. Que possamos estar em sintonia com Jesus, com os bons amigos, e a hora que estivermos ouvindo, o dia que estivermos assistindo, seja esse dia pleno de paz e harmonia para os nossos corações. E nós vamos hoje pensar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre a ação da prece. Esse ato tão poderoso que nós temos, que está à nossa disposição, é o efeito, é a ação de suplicar, de rogar, de pedir insistentemente. A prece, que é o sinônimo de oração ou de uma reza, é a maneira que nós temos de nós nos comunicarmos com Deus e com o plano espiritual. Nós podemos fazer uma prece por nós mesmos, podemos fazer prece por outras pessoas, podemos fazer preces para encarnados ou desencarnados. Tudo é permitido, tudo é possível. Nós também podemos orar pelos animais, pelos nossos queridos animaizinhos, ou mesmo pela natureza, para que tudo ocorra dentro do planejamento divino, porque o nosso amor ele tem que se estender a todas as criaturas que fazem parte da obra divina. Então, lá na questão 658 do Livro dos Espíritos, os benfeitores dizem que a prece ela é sempre agradável a Deus, quando é ditada pelo coração, que o que vale é a intenção. Então, quando nós temos a intenção boa de nos ligarmos a Deus, estamos fazendo um ato de adoração. Esse ato de adoração voltado para Deus é pensar nesse Pai de amor, é aproximar o nosso coração desse Pai amoroso que ampara todos nós.
é nós nos colocarmos em comunicação com esse Pai amoroso. E lá na questão 659, que é subsequente, também do Livro dos Espíritos, eles nos falam, os benfeitores espirituais, que nós temos três grandes ações durante uma prece. Seria três etapas da prece, podemos dizer assim. A primeira é louvar, a segunda é agradecer e a terceira é pedir. Então, quando nós louvamos a Deus, nós vamos reconhecer a grandiosidade desse Pai. Nós vamos nos colocar numa atitude de submissão à vontade de Deus, porque tudo que Deus fez é perfeito, infinitamente sábio, e Deus é infinitamente bom e justo. Em seguida, nós vamos agradecer tudo que nós temos, tudo que nós recebemos, seja o que for, coisas boas e talvez coisas não tão boas, porque tudo que Deus permite e nos envia é sempre para o nosso bem. E, finalmente, numa terceira etapa da nossa prece, nós vamos pedir aquilo que estivermos necessitados. Então, a prece, ela não serve somente para aliviar o nosso coração e das provações, dos sofrimentos, mas abreviar esses sofrimentos. A prece, ela tem uma ação direta, que é reanimar o nosso espírito, alimentar o nosso espírito, despertar em nós aquele desejo de se elevar espiritualmente, de nós nos arrependermos das coisas, dos atos errados que nós praticamos. E também ela chega como um incentivo para que nós realmente reparemos tudo de errado, tudo de negativo que fizemos, tudo que contrariamos diante da lei de Deus, e vai promovendo, então, uma recuperação no nosso espírito. E vai afastando o nosso pensamento das coisas não tão boas que povoam a nossa mente e o nosso coração. O essencial não é orar muito, falar muita coisa, muitas palavras. O essencial é orar bem. E como que é que a gente pode elencar aqui algumas características de uma boa prece? É a prece sincera de coração, mas algumas características dessa prece, a gente vai analisar um pouquinho para ver realmente se nós estamos em contato realmente com a espiritualidade superior, com os benfeitores, com Deus nosso Pai. Primeiro, é acreditar que Deus vai ouvir a nossa prece. Muita gente fala, eu acho que Deus esqueceu de mim, Deus não está me ouvindo. Ele sempre vai ouvir. Mas só que nós temos que acreditar que Ele está recebendo a nossa súplica. Depois, seria o louvar, é dizer coisas boas para Deus, sobre Deus. O que é dizer coisas boas de Deus? É elogiar o Pai? Não, ele não é humano, ele não precisa disso, né? É reconhecer a nossa submissão. Então, reconhecer as qualidades, os atributos desse Deus Pai. E quais são esses atributos? É a eternidade de Deus, a imutabilidade, a imaterialidade, Deus acima da raça humana, ele não tem características de homem, ele é único, é todo-poderoso, é soberanamente bom e justo, tanto nas maiores coisas quanto nas menores coisas do universo. Então, Deus está no comando sempre de tudo. Depois nós vamos agradecer, que é expressar a nossa gratidão a Deus por tudo aquilo que nós temos de bom na vida, talvez nem, conforme eu já disse, nem coisas nem não tão boas, mas principalmente pela nossa oportunidade de viver, que já que estamos aqui na Terra, foi nos dado, nos concedido essa bênção para que nós refizéssemos os caminhos, refizéssemos a trajetória e evoluíssemos um pouquinho mais. Para esse diálogo com o Pai, nós não precisamos de fórmulas, nós temos que usar as nossas próprias palavras. Por mais simples que elas sejam, com erros de português, não importa, é o sentimento que está regendo essas palavras. E vamos escolher um local reservado. Ah, mas aí eu não posso orar em qualquer lugar? Pode, em qualquer momento é o momento para nós fazermos uma oração. Mas quando nós tivermos oportunidade, vamos seguir o conselho de Jesus, né? Que Jesus disse que quando quiseres orar, procura um local silencioso e abra o seu coração para o Pai. Então, nós vamos fazer exatamente isso. Se pudermos fazer,
Se for um momento, talvez quando a gente vai dormir, quando vai acordar, quando nós vamos nos alimentar, então escolha um local, eleve o pensamento a Deus com as suas próprias palavras, não precisa falar, verbalizar as palavras, é o pensamento que vai conduzir essas nossas vibrações. E nós devemos também ser pontual com Deus. O que é ser pontual com Deus? É buscar o Pai todos os dias. Não é só quando a gente está em dificuldade, provação, ou tem um problema de saúde, ou tem um problema familiar. Então, a gente, diante de uma dificuldade, nós vamos buscar Deus. Não, temos que buscar Deus sempre. Por quê? Porque nós necessitamos desse alimento espiritual, que nós conseguimos nos alimentar espiritualmente quando nós fazemos a conexão com o Pai. Então, assim como nós alimentamos o corpo diversas vezes por dia, o nosso espírito também precisa ser alimentado. E ele só é alimentado quando o nosso pensamento está em conexão com o Pai. Porque Deus nos criou e ativou, se é que o termo que a gente pode usar, um, um botão ali onde a gente possa fazer uma conexão com o Pai. A própria ciência já descobriu isso, né? Que é o ponto de Deus que está no nosso cérebro. Existe realmente, a ciência comprovou isso, que quando a pessoa está em prece, alguma coisa é ativada no seu cérebro ali que promove uma restauração, uma calma, um reequilíbrio, não só do corpo físico, mas também do psiquismo das pessoas, né? Esquecer as formalidades. Nós não precisamos nos dirigir a Deus formalmente, como se ele fosse um ser santo, onde a gente tinha que fazer com todo o respeito. Claro que o respeito vai ser sempre a ele, mas eu digo, sem a formalidade desnecessária, que afasta até a conexão. É ser direto com o Pai. Não ficarmos rodeando as palavras, disfarçando as nossas falhas. Não precisa nada disso, é ser direto. Repetindo menos as coisas. Para Deus, não importa se você vai dizer 15 vezes a mesma frase ou vai dizer uma vez só. Né? Às vezes a gente vê orações aí que ficam repetindo, repetindo, repetindo as mesmas frases. Nada contra quem faz isso, mas é desnecessário, não precisa fazer. Basta que o nosso coração, o nosso pensamento esteja ligado. E também uma outra coisa que nós temos que fazer durante as nossas preces é arrepender dos nossos erros. Reconhecer que nós somos falhos, que nós somos humanos, que nós somos falíveis e pedir perdão das nossas falhas. É importante que nós façamos isso. É muito importante que nós peçamos perdão, porque quando nós pedimos perdão, nós reconhecemos a nossa falha e a nossa pequenez. E usar a voz do coração, não precisa verbalizar, não precisa gritar. Né? A gente vê, às vezes, orações que as pessoas gritam, falam alto, não precisa, não há necessidade disso. Tudo se processa no pensamento. O que acontece quando nós nos ligamos mentalmente com os bons espíritos, com Deus, com Jesus, com aqueles espíritos superiores da nossa fé? É o nosso pensamento. E o nosso pensamento, ele caminha no universo através das ondas, dentro de um fluido que reveste todo o universo. Todos os planetas estão imersos nesse fluido que foi criado por Deus. E esse fluido tem a capacidade de conduzir os nossos pensamentos através dele. Então, ele vai repercutindo por todo o cosmos, por todo o universo. Então, é nesse contexto do pensamento que nós vamos usar a voz do nosso coração, pedir o perdão das nossas falhas e perdoar quem nos ofendeu também. Jesus recomendou isso. Quando fores dirigir um sacrifício a Deus, perdoa o seu irmão primeiro. Porque quando nós perdoamos, nós livramos o coração dos ressentimentos, das mágoas, das dores, e a gente vai estar com o coração mais aberto, mais tranquilo, com a nossa mente em paz, que o perdão é libertação da nossa mente. Também, depois que nós fizermos essas etapas todas de agradecer, de pedir, nós podemos pedir por outras pessoas também, que é a oração de intercessão. Ela é necessária também que nós façamos uma forma de carinho para as outras pessoas. Pode ser familiar, pode ser conhecido, pode ser quem seja.
pessoas que estão sofrendo, mesmo que nós não conheçamos essa pessoa, e vamos entender de uma vez que nós temos que respeitar a vontade divina, porque Deus é soberanamente bom, justo e sábio. Dizer a esse Pai de amor que nós vamos confiar nele, qualquer que seja a resposta que vier para a nossa prece. Que às vezes a resposta não é o que nós pedimos, mas Deus sabe o que é melhor para nós. Muitas vezes a mãe nega alguma coisa para o filho faz a birra, chora, mas porque se ela der aquela coisa que ele está querendo, talvez não seja o horário, talvez seja prejudicial para a saúde, está dentro de um exagero de alguma coisa que a criança quer, então ela faz birra. Não sejamos crianças birrentas com o pai, de amor. Vamos confiar e respeitar a vontade divina. Encerrar as nossas orações sempre em nome de Jesus, porque Jesus é um grande intermediário entre nós e o Pai. Ele que veio até nós para trazer o reino de Deus, o conceito de reino de Deus, o conceito da vida espiritual, ele está constantemente levando até o Pai tudo aquilo que nós vamos pedindo a Jesus, aos bons espíritos. Ele está no comando do nosso planeta. Ele é o preposto direto de Deus aqui na Terra. E também vamos orar pelas pessoas que nós achamos ou que temos plena convicção que elas têm alguma coisa contra a gente. Não são, talvez, inimigos, mas situações de rivalidade, situações de conflitos. Vamos também aprender a pedir por essas pessoas, porque no momento certo, Deus restabelecerá todo o equilíbrio. E também nós não podemos ficar impacientes, forçando Deus, exigindo uma resposta imediata. Há muitas frases na internet ou em qualquer outro lugar que a gente lê que tudo é no tempo de Deus. E é verdade isso. Deus tem o tempo certo para responder. Mas também nós não vamos ficar de braços cruzados esperando a resposta divina. Nós temos que ficar atento aos sinais que essa graça chegou. Porque às vezes nós estamos tão distraídos na vida, tão atribulados, tão cheios de ansiedade, que nós não percebemos a resposta divina. O sinal, ou então alguma coisa que acontece na nossa vida, que é aquele pedido que nós fizemos, passa desapercebido. Então, qual que é o grande mecanismo da prece? O mecanismo é a ligação do pensamento com os bons espíritos, com os espíritos superiores, com Deus, com Jesus. E eles, imediatamente, quando fecha esse circuito de pensamento, eles acorrem até nós para nos socorrer. Nosso anjo guardião. Então, o nosso anjo guardião está o tempo inteiro nos assessorando nas nossas dificuldades. Mas muitas vezes nós nem lembramos de nos sintonizarmos com ele através de uma prece, e ele está lá disposto a nos ajudar, a espiritualidade superior vem nos trazer sustentação para que nós tenhamos boas resoluções, boas ações, boas escolhas. Eles vêm nos inspirar ideias que vão resolver os nossos problemas e os nossos conflitos. Então, com a prece, nós vamos adquirindo a força moral e a força psíquica para vencer todas as barreiras, as dificuldades, os conflitos. E se nós estivermos afastados da trajetória das leis divinas, a prece, a inspiração dos bons espíritos vão fazer volver a esse caminho. Às vezes, essa volta para o caminho, para a trajetória correta dentro das leis divinas, ela custa algumas aflições, algumas dores, porque nós nos afastamos. Não por responsabilidade de Deus ou dos bons espíritos, mas por falha nossa mesmo, né? Então, todo o desvio do cumprimento das leis divinas vai acarretar em nós algumas dificuldades, alguns dissabores, e vamos cuidar do nosso pensamento, porque tudo parte do nosso pensamento.
O pensamento, ele é a força construtora que nós temos, que ele vai agir tanto para o nosso bem-estar como para o nosso mal-estar. O pensamento é neutro. Nós vamos dirigir as forças do nosso pensamento para o bem ou para o mal. Cada um vive em função do que pensa, do que elabora dentro da sua mente e o que faz. E esse nosso pensamento, ele tem muito poder. É ele que rege a nossa vida. Então, se nós tivermos realmente o hábito de orar constantemente, nós vamos trabalhando esse nosso pensamento para que ele fique sempre num padrão vibratório superior. E a prece, ela tem esse poder de criar um campo de forças ao redor, ao nosso redor. E esse campo de força vai nos defender das vibrações negativas, das ações negativas das outras pessoas. Nós criamos como não, uma espécie de uma cúpula protetora em torno de nós. E nós não podemos jamais esquecermos disso, que o que dirige a nossa vida é a nossa vontade e o nosso pensamento. Todo pensamento que nós dirigimos para alguém, seja encarnado ou desencarnado, ele forma uma corrente fluídica entre as duas entidades, tanto daquele que emite quanto daquele que está recebendo. E essa força equivale à energia do pensamento e da vontade de quem pensa. Então, nós somos os emissores disso. É assim que a prece é ouvida pelos espíritos. Quando nós emitimos essa força pelo pensamento, pela vontade, nós vamos atingindo o pensamento dos espíritos também. Porque como que os espíritos se comunicam uns com os outros? É pelo pensamento. Se nós somos espíritos, na essência, estamos encarnados, mas somos espíritos. O mesmo mecanismo funciona conosco. Então, o nosso pensamento vai ser captado pelo pensamento dos espíritos. Então, eles ouvem as nossas preces, se comunicam conosco. Muitas vezes nós não entendemos as comunicações. Talvez durante o sono fique mais claro para nós os conselhos, as orientações, que muitas vezes nós, ao acordarmos, nós nem vamos nos lembrar, mas também não importa, porque no momento certo, aquela intuição e aquela inspiração, ela vai surgir. Há pessoas, muita gente contesta a necessidade da prece, porque eles pensam assim: ah, mas se Deus conhece todas as nossas necessidades, eu não preciso revelar isso para ele, ele já conhece, ele já sabe tudo. E aí, o argumento das pessoas, a maioria das pessoas pensa desse jeito, né? É que como tudo se encadeia no universo, pelas leis eternas, tudo está determinado no universo. Só que não é bem assim, né? Lógico que nós temos leis naturais, imutáveis, e Deus não vai anular as ações dessas leis de acordo com o capricho de cada um. Mas daí nós acreditarmos que todas as circunstâncias da nossa vida estejam submetidas ao que nós chamamos de fatalidade é uma grande diferença. Nós podemos sim alterar algumas determinações, algumas coisas que estão na nossa vida pela ação da nossa prece, pela nossa determinação de modificarmos, porque nós somos dotados de uma faculdade que nós adquirimos na evolução, que é o livre-arbítrio. Então, temos o livre-arbítrio para fazermos escolhas, mas essas escolhas elas terão que ser necessariamente no bem, porque é o bem que determina a felicidade das pessoas. Quando nós não estivermos no bem, agindo no bem, nós podemos nem perceber, mas nós estamos sendo infelizes. Deus deu ao homem a razão, a inteligência e deu a vontade para ele querer e ser ativo. Se nós temos essa liberdade de ação, em todos os sentidos, todos os nossos atos vão acarretando para nós consequências. E muitas vezes, esses acontecimentos, eles terão que ser cumpridos, né? Não é uma fatalidade, é um efeito dessas nossas ações não tão felizes. Mas aí é culpa de Deus? Não, né?
Deus vai negar auxílio para nós? Claro que não. Nós vamos ter que passar por alguns desses efeitos que praticamos, porém, se nós estivermos em ligação com o Pai através da prece, dos bons pensamentos, da disposição de melhorar, com certeza nós passaremos por essas provações, porém, com outro estado de espírito, mais animados, menos deprimidos, menos infelizes, com mais disposição para lutar. As provações continuam lá, mas nós passaremos por elas de cabeça erguida, podemos dizer assim. Talvez nem sorrindo, mas também não chorando. A gente ouve muito essa frase, né? A dor, ela é necessária, porque ela é fruto das nossas más escolhas. A dor é necessária. O sofrimento é opcional. Nós podemos passar pela dor, porém, não precisamos necessariamente sofrer. E aonde que a gente busca essa força, esse consolo, esse alento? Na prece. É o alimento espiritual que nós precisamos para nos fortalecer. Quando a gente está com o corpo enfraquecido, com carência de vitaminas, a gente não vai em busca de um suplemento para que o nosso corpo reaja, os aminoácidos e a série de coisas que a bioquímica do nosso corpo necessita aí. A prece faz esse efeito do suplemento alimentar. Qual é aquela dose maior de energia, de sustentação? E tudo isso nós passamos pelas provas e às vezes até sem sentir. Não que ela tenha um efeito milagroso, mas é uma consequência de uma ação que nós fizemos no bem, de nos ligarmos a Deus. E vamos resgatando, passando pelas provações, com equilíbrio, com paz, confiando em Deus, confiando na misericórdia divina. E as preces pelas outras pessoas também. Eu posso, então, mudar. O mecanismo é o mesmo, né? Eu não vou mudar a aprovação que a outra pessoa tem. Mas os bons espíritos podem, se chegar a essa pessoa, podem buscar uma brecha no pensamento dessa pessoa e trazer o auxílio para que ela seja feliz, para que ela encontre um caminho que vá restaurar o seu sofrimento. A prece pelos mortos também, as pessoas que já partiram, também não muda os desígnios e o destino das pessoas, mas é de grande alívio para todo aquele sofrimento que às vezes a alma, o espírito esteja passando. A gente viu um exemplo disso no filme do Nosso Lar, que o André Luiz recebia ajuda de uma paciente dele, que ele nem se lembrava mais, mas a única ajuda que ele teve, que deu um certo alívio, que ele percebeu um alento, ele foi pesquisar quem era uma paciente já falecida, aliás, ela estava encarnada, que fazia orações pelo espírito dele. Então, é o amai-vos uns aos outros, que Jesus pregou tanto entre nós, né? Então, vamos também ter comiseração para os espíritos, nossos familiares, nossos irmãos que já partiram. E a prece, muitas vezes, ela vai provocar nesse espírito necessitado, nesse espírito que está meio abalado, o arrependimento e o desejo de se melhorar. E nós temos uma oração que ela é completa. Embora seja um roteiro que Jesus preparou, ele não é uma oração para ser repetida as frases sem a gente decorar e sem pensar no significado, que é a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é a oração perfeita, porque ela primeiro se dirige no louvor a Deus, depois agradece tudo que tem e no final pede as coisas que nós precisamos. Então, Jesus, quando ele ensinou o Pai Nosso, ele começa dizendo exatamente Pai Nosso, ou seja, o nosso Pai, a nossa força de sustentação, o nosso relacionamento de um pai e de um filho com um pai. E essa oração ela é mais atual do que nunca, porque nós vivemos num mundo hoje de injustiça social, de ódio, injustiça política, injustiça econômica. Então, quando nós falamos Pai Nosso, nós vamos lembrar que Deus é Pai de todos. Aquele que discorda comigo politicamente, aquele que é de outra religião, é o nosso Pai. Na segunda frase vem a nós o vosso reino.
ou seja, o reino de Deus dentro do nosso coração, as leis perfeitas de Deus, e vai pedindo pão de cada dia. E aí nós vamos agradecendo também tudo aquilo que nós recebemos, lembrando das pessoas que não fazem sequer uma refeição, mas também lembrando das pessoas que não têm o pão espiritual. E a segunda parte do Pai Nosso é exatamente o que nós vamos rogar a Deus, para que afaste o mal de nós, para que nós não caiamos em tentação. E nós podemos rezar o Pai Nosso, sim. Não é uma oração decorada, desde que nós participemos com o coração desse texto que Jesus deixou, né? Que está lá em Mateus, né? Em Mateus também, no capítulo 6, que é o final do Sermão da Montanha, ele vai falar, ele fala exatamente isso no versículo 7 do capítulo 6. Ao orar, não amontoe frases vazias, como os gentios que ficavam lá diante, rezando em voz alta para que as outras pessoas escutassem, pois eles pensavam que seriam ouvidos por muitas repetições. Não sejam como eles, porque o Pai sabe a necessidade de cada um, mas Ele quer que nós abramos a conexão mental com Ele através das nossas palavras e do nosso sentimento. Então, hoje em dia, a necessidade da prece, ela vai funcionar no nosso psiquismo, na nossa espiritualidade, como uma vacina contra as tentações. Que tentações são essas? Não, tentações da nossa acomodação, dos nossos valores terrenos, que nós ficamos ao mesmo tempo apegados em demasia, e vai ser um remédio para as nossas fraquezas morais também. E ela vai nos estimular constantemente nesse esforço de renovação interior. Essa é a finalidade principal da nossa prece, a renovação. E o Emmanuel, no livro A Luz da Oração, só para a gente encerrar, ele vai falar, a psicografia do Chico Xavier, que a oração não é um processo de fuga do caminho que nós temos que percorrer, mas é uma abençoada luz que vai clareando a nossa marcha. E ele fala: cultive a prece com a mesma persistência a que você procura um copo de água para a sede e um pão para a fome do corpo. Então, nessas palavras do Emmanuel, nós vamos ver que a prece é a expressão mais autêntica, mais alta do nosso pensamento e da nossa vontade. Então, vamos pôr em prática essa nossa vontade, essa nossa boa escolha de nos ligarmos a Deus diariamente, quantas vezes forem necessárias. É isso. Muita paz a todos. Nós agradecemos essa lição tão linda da Florinda e nós vamos então assim exercitar agora, não é? Esse ensinamento da oração, nos colocando nesse instante à disposição de Jesus e nós vamos orando, orando, que a vibração é uma oração. É o desejo de nós enviarmos as nossas boas energias a todos os necessitados. E assim oramos, vibramos amor, paz, união e fraternidade a todo o nosso planeta. Que todos os lares possam receber essas energias benéficas, fortalecendo os corações das famílias. Vamos vibrando saúde, muita saúde, bom ânimo, força, coragem a todos os doentes, que eles possam sentir Jesus derramando um lenitivo sobre cada um, dando a eles o bálsamo para suas dores. Vamos vibrando agora alegria a todos os depressivos, força e coragem àqueles que têm síndrome do pânico. Enfim, que todas as pessoas, Senhor, que têm algum distúrbio emocional, que possam ser fortalecidos, envoltos em muita luz, em despertar, em equilíbrio. Vibremos pelo bem, para que todas as pessoas que fazem o bem continuem perseverantes, vencendo os obstáculos, levando ajuda material e espiritual a tantos necessitados. Vamos vibrando agora pelos nossos jovens, pelas crianças, que possam ser conduzidos no caminho do bem.
envolvendo em muito carinho e esperança aquelas crianças que se encontram nos abrigos, nas casas de recolhimento, aqueles adolescentes, para que possam, Senhor, encontrar pessoas que os ajudem a reconduzir no caminho do bem. Vamos pensando agora em todas as nações, para que seus dirigentes tenham ética, responsabilidade e liderem seus povos com sabedoria, que haja ajuda mútua entre todos os países. E assim vibramos pela paz, pensando naqueles locais onde se encontram em guerras, em conflitos, vibrando muita luz a esses povos tão sofridos e principalmente discernimento a esses dirigentes que, por conta de vaidade, de ambição, de poder, levam essa tristeza a esses locais. Que eles tenham discernimento e responsabilidade daquilo que assumiram ao liderar essas nações. E agora, nós vamos pedindo a Jesus que essas vibrações de saúde, fortalecimento, equilíbrio e paz sejam levadas a todas as pessoas que nós conhecemos e que sabemos necessitarem dessas energias, pedindo pelos nossos parentes, amigos, por nossos familiares diretos, pelo nosso lar. Que Jesus agora, nesse instante, com toda essa equipe espiritual que aqui está, envolva o nosso lar numa cúpula de luz, retirando todas as energias de tensão, de angústia, de medo, de desarmonia, e depositando vibrações de paz, de alegria, de bom ânimo, de fortalecimento, de equilíbrio e de fé. Que cada um que mora conosco possa ser envolto nessas vibrações fortalecedoras. Que cada um de nós, nesse instante, receba das mãos dessa equipe de Jesus essas energias tão necessárias para o nosso reequilíbrio do corpo físico, do corpo espiritual e da nossa mente. É assim que essas equipes, nesse instante agora, ficam aqui ao nosso lado, nos aplicando o passe espiritual, ao mesmo tempo que outros colaboradores de Jesus colocam na água que deixamos aqui fluidos salutares e que essa água se transforme no remédio necessário para cada um de nós. E assim, com os nossos corações abertos, nós vamos nos aproximando de Jesus, nos dirigindo a Deus, o nosso Pai, dizendo: Pai querido, nós estamos aqui tão necessitados, precisando de força para perseverarmos nesta caminhada. Quantas vezes nós fraquejamos, mas nós te pedimos, Pai, que nos dê a força para nos reerguermos, para que possamos encontrar nos ensinamentos das tuas leis, ensinamentos trazidos pelo nosso Mestre Jesus, o norte para a nossa vida, que possamos encontrar na fé essa certeza absoluta do seu amparo, Pai querido. E nesse instante, nós abrimos o nosso coração para que, em nome de Deus, todas essas energias sejam derramadas sobre nós. O nosso corpo vai absorvendo esses fluidos salutares e as nossas células doentes, nesse instante, ao receber esse jato luminoso, se transformam em células saudáveis. A nossa mente vai sendo limpa e brotando assim pensamentos positivos, otimistas, de coragem, de força e de fé. Uma luz intensa de amor vai se esparramando sobre o nosso peito, envolvendo o nosso coração. E assim, nós vamos sentindo esse enorme bem-estar, sentindo a esperança, a alegria e a paz nos envolvendo, porque temos a certeza de que Jesus, o nosso Mestre, está no comando, está nos amparando,
que Deus, o nosso Pai, nos dá diariamente a oportunidade de recomeçarmos. E Ele nos dará, sim, toda a força que nós necessitamos. Para isso, basta que nós confiemos em nós e que nós abramos em oração o nosso coração, buscando essa força na prece. E assim, nós nos despedimos, na certeza de que todos aqui recebemos aquilo que nós necessitamos. E que essas energias permaneçam conosco até uma próxima oportunidade. Que assim seja, graças a Deus.